Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos ver a blogueirinha Daniela Lima passando pano pro STF a respeito das Big Techs. Claramente dá para perceber, né pessoal, que esse jornalismo está totalmente ajoelhado para as decisões monocráticas e censuras do STF. Na ocasião também a gente vai ver a resposta que o deputado Nicolas Ferreira vai falar a respeito da Comissão das Relações Exteriores. Vamos lá acompanhar esse vídeo. Falar aqui sobre o Marco Civil da Internet. O que é isso, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem, e aí mais especificamente essa é uma tarefa do ministro Luiz Roberto Barroso, e portanto isso ganha um simbolismo importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem marcar o julgamento que vai ou pode definir as regras para a atuação das Big Techs aqui no Brasil, mais especificamente para as redes sociais. É o Marco Civil da Internet, onde o STF está analisando há quase 10 anos a eficácia de um artigo que isenta as redes sociais de responsabilidade no conteúdo que elas veiculam. Nos dias de hoje, onde você tem adolescentes se automutilando no Discord, sem o conhecimento dos pais, porque está sendo ameaçada pelos outros integrantes da rede social, onde você tem 300 anúncios, ou seja, a Big Tech, a rede social, está ganhando dinheiro para veicular um golpe contra a pessoa que está acessando, que está usando. Isso no caso do INSS, tá? Ou seja, o aposentado já foi lesado e aí ele vai entrar lá no Instagram, tá lá um anúncio, o Instagram ganhou dinheiro para induzir o lesado a ser enganado novamente. Isso está num dado, está num processo feito pela Advocacia Geral da União. Na verdade, né, pessoal, isso daí é só cortina de fumaça, porque já existem leis que combatem o crime na internet. O que, na verdade, está acontecendo de uma forma assim bem perceptível é a possível união entre o governo e o STF para combater, entre aspas, as Big Techs, como justificativa, porque na verdade o real interesse deles é censurar principalmente os políticos de direita. Esse daí é o maior objetivo do governo e do STF. Voltando aqui, o que o Supremo vai discutir? Se as redes sociais são responsáveis pelo que elas colocam no ar, pelo que elas exibem para você. E quando se fala em responsabilidade, está se falando se ela pode ser acionada na justiça ou se ela é obrigada a controlar esse conteúdo, a fazer um filtro desse conteúdo para não deixar que crime, ou seja, racismo, misoginia, questões legalmente, né, já estabelecidas como criminosas no Brasil, circulem sem qualquer tipo de controle. E aí eu chamo sua atenção para o seguinte: o fato disso ter sido decidido na noite de ontem é simbólico, porque faz com que você entenda que vem a decisão do Supremo depois da ameaça feita pelos Estados Unidos por meio do Marco Rubio, que foi muito celebrada nas redes. O Supremo não cede a essa ameaça. 2, vai ser julgado na semana que vem, dia 4. Por que o processo tinha sido suspenso? Porque o ministro André Mendonça havia pedido vistas. Ele devolve esse processo um dia depois de, como você viu com exclusividade em primeira mão aqui, a Advocacia Geral da União entrar com um pedido de liminar, que está nas mãos do ministro Dias Toffoli. O que é uma liminar? Olha, é urgente agir agora. Tem golpe sendo patrocinado nas redes contra os aposentados e pensionistas, tem criança morrendo, tem isso e aquilo. Ministro, por favor, decida, porque já está sendo discutido há muito tempo e eu preciso de uma resolução agora. Por que eu chamo sua atenção? O ministro André Mendonça devolve, sinaliza que já tem um voto pronto. O ministro Nunes Marques, que é o segundo e último ministro indicado ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não votou. A base bolsonarista, como se sabe, é radicalmente contra a imposição de qualquer regra para as Big Techs, adotando um discurso sobre liberdade de expressão, que é muito interessante, né? Ontem o Nicolas, fazendo um parêntese rápido aqui, Nicolas Ferreira falou que, olha, o governo americano tem o direito de analisar as redes sociais do estrangeiro que está querendo estudar lá e, se não gostar do conteúdo, veta a entrada. Ou seja, né, são contextos, né, são visões muito diferentes para o que vale lá e para o que vale aqui. Voltando. O ministro Nunes Marques ainda não votou. Se houver um novo pedido de vista, o Supremo tem 2 caminhos. Ou julga o Marco Civil da Internet no plenário e resolve,
há uma maioria, há um entendimento formado de que é preciso estabelecer alguma regra, ou, amparado pela maioria, o ministro Dias Toffoli vai decidir a liminar. São esses dois caminhos. De todo modo, qual é o recado? O Supremo não cedeu à ameaça dos Estados Unidos. O Supremo não cedeu à pressão das Big Techs. E o Supremo tem uma maioria, um entendimento majoritário de que alguma regra vai ter que ser estabelecida. Ou sai na quarta-feira da semana que vem, com o andamento desse julgamento, ou vem via uma liminar amparada pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Qual é o próximo capítulo? A gente vai ver. Então, pessoal, isso daí é uma desculpa extremamente esfarrapada do desgoverno do cachaceiro e também do STF, porque lembra da reunião que aconteceu lá na China quando a Esbanja, quando foi falar com o presidente Xi, que foi que ela falou a primeira coisa, que o algoritmo das redes sociais beneficia a direita. Esse é o objetivo maior deles, é calar, é censurar, é boicotar qualquer manifestação da direita. Esse daí é o maior objetivo deles. E aí, por conseguinte, veio a justificativa de proteger as crianças, proteger a mulher, os idosos, tudo isso daí para querer colocar uma cortina de fumaça. Mas, na verdade, a gente já está de olho que o que eles querem é que o Brasil ele seja tal qual a Venezuela, tal qual a China, tal qual a Coreia do Norte, que são países ditatoriais e que boicotam e perseguem os opositores. Agora vamos ver a lapada que o deputado Nicolas Ferreira deu em relação a esse assunto das Big Techs na Comissão das Relações Exteriores. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero deixar registrado aqui que é impossível extrair a verdade dos ministros do Lula que vêm até essa casa, porque as nossas instituições elas estão viciadas. Já não há mais espírito público para se defender Estado. Só defesa de governo. Então fica muito difícil, de fato, extrair a verdade. A gente, com a esquerda, você tem que expor. Muitas das vezes você não tem que debater. Antes de mais nada, deixar uma posição de que, não somente minha, mas acredito que de muita gente, que foi vergonhosa, desrespeitosa, quando o Itamaraty, sob sugestão, ministro, se referiu ao assassinato de Hanani Glazer, que era um brasileiro, como falecimento de cidadão brasileiro em Israel. Não aconteceu um falecimento. Se eu sou os familiares de Hanani, eu confesso que eu ia ficar revoltado de um país tratar suas vítimas dessa forma, principalmente pelas mãos de terroristas. Além do mais, antes de fazer as minhas perguntas, são bem objetivas, basicamente é só sim ou não, de que eu ouvi aqui alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui na sua rede social, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos. Não, sua rede social vai ser avaliada, talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Segundo ponto, que aí vem um reflexo absurdo, do Itamaraty, que, enfim, concede a mais alta honraria do Ordem do Rio Branco, de Rio Branco para Janja, que confesso que é a norte-artilheira, a nossa camisa 10, mas que, poxa, em termos de âmbito internacional, é gafe atrás de gafe. Primeiro, eu não entendo, e queria entender a solicitação que o Itamaraty fez para 200 milhões para pagar despesas do Lula em Nova York. Sim, é inacreditável. Se eu parar para poder ver os problemas estruturais do nosso Brasil, são 100 milhões, deputado Felipe Barros, de pessoas que não têm. Aí você destina 200 milhões para pagar a despesa do Lula em Nova York? Que isso? A Janja realmente é bem cara. Que chega e xinga o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e não somente por ser rico, mas pela sua capacidade extraordinária, que praticamente ninguém fez. O cara literalmente fez o foguete da ré e manda ele para aquele lugar. Enfim, essa é a pessoa que, ao lado do Xi Jinping,
pede para poder regular as redes aqui no Brasil. E aí eu começo as minhas perguntas. A PGR deveria também abrir um inquérito contra a Janja por ataque à soberania nacional, por quebrar o protocolo e fazer esse pedido ao presidente da China para poder regular o conteúdo do TikTok no Brasil? O ministro Barroso deve ser investigado por abolição do Estado Democrático de Direito por solicitar ajuda aos Estados Unidos nas eleições aqui de 2022. Terceira pergunta. Lula e Zanin, que na época era seu advogado e hoje é ministro do STF, devem ser investigados e presos por solicitar ajuda à ONU por supostos abusos de autoridades na investigação da Lava Jato. Quando o PT acionou a OEA, alegando que o impeachment da Dilma foi um golpe, eles também deveriam ter sido neutralizados, senhor ministro. Porque o que na mídia foi dito é de que a Maria Luísa, embaixadora, foi encarregada pelo Itamaraty para poder neutralizar o Eduardo Bolsonaro nas suas ações no exterior. A Glaze deveria também ser enquadrada como ataque à nossa soberania nacional quando ela foi até um canal árabe, Al Jazeera, pedir para que os árabes lutassem pela soltura do Lula. E agora uma pergunta extremamente objetiva, é sim ou não? O senhor concorda com a frase do seu chefe, Lula, de que após, se caso o Trump ganhasse, seria nazismo com outra cara? Porque ele ganhou. Então quer dizer que agora o Lula, ele considera o Trump como um nazista com outra cara, um nazismo com outra cara? Um outro ponto interessante aqui, que a gente esquece de onde, enfim, veio o PT, de onde veio essa galera, e o que eles já fizeram em nível internacional com o Brasil. Em 96, Raul Reis participou do Foro de São Paulo. Sabe quem era Raul Reis? Ele era líder das Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que é responsável pelo maior narcotráfico da América Latina, né, juntamente aí com o PCC, enfim. E nessa ocasião, quem mais estava lá? Os fundadores do Foro de São Paulo. Lula e também Hugo Chávez e também Fidel Castro. Vamos lá. 10 anos depois, Lula dá uma entrevista dizendo o seguinte, ministro, que ele é seu chefe. Falou assim: depois de anos da fundação do Foro de São Paulo, todos os países da América Latina tinham presidentes de esquerda. Ou seja, o Foro de São Paulo, que é uma organização extraterritorial do nosso país, fora, interferiu claramente nas eleições do nosso país. Até mesmo porque, depois disso, todos os nossos presidentes, a não ser Jair Bolsonaro, foram presidentes de esquerda. Ou seja, é inacreditável como isso simplesmente esquece e foge das nossas mentes. E eu me recordo que durante a faculdade, inclusive, falava sobre o Foro de São Paulo, denunciávamos isso e éramos tratados como loucos. Se os senhores tiverem um mínimo de curiosidade, não é simplesmente um encontro de amigos que vão lá e falam sobre política externa. Não, há atas, há metas, e as metas são cumpridas. Ou seja, de fato, é inacreditável como o atual governo ignora não somente o seu passado, mas também tem ignorado o presente e tem deixado os interesses dos brasileiros de lado. O governo brasileiro recusa a sugestão, talvez, né, de considerar a PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Ou seja, se o Hamas, Al-Qaeda ou outros, enfim, terroristas de fato, muitas das vezes há um receio em chamar os de terroristas pelo atual governo. Mas outras pessoas, como pessoas que invadiram aqui, enfim, no dia 8, são consideradas terroristas, para mim há uma falsa virtude nisso. Porque, poxa, eu não consegui condenar o Hamas, mas eu consegui prontamente falar que uma pessoa que adentrou aqui os prédios públicos é um terrorista. Para mim isso de fato é uma indignação completamente seletiva, principalmente com os seus, né, com o povo brasileiro. Então, quero deixar, enfim, tudo isso aqui registrado, que me lamenta muito assim, o caminho que a gente toma, porque, afinal de contas, são instituições que deveriam prezar pelo bem público, pelo bem dos brasileiros, e o que eu menos escuto aqui nessa casa é Brasil. É o que eu menos escuto. Há uma defesa de governo, há uma defesa do presidente, há uma defesa até da Janja, inacreditável. Há uma defesa, enfim, a tudo. A AGU,
defende o STF defende deputados de esquerda judicializam tudo e jogam tudo para o STF quando lhes convém, e nada de se resolver de fato o problema do nosso país. Porque me parece que sempre, pastor Marco Feliciano, quando o ministro vem aqui nessa casa, tá tudo bem, pô. Parece que eu vivo na Suíça, Sargento Paulo. Se pegar todas as falas dos ministros do Lula aqui nessa casa, parece que nós estamos na Dinamarca. Porque, afinal de contas, não tem nada de errado. Então, parece que eu tenho que dar parabéns para vocês. Então, parabéns. Tá tudo bem, não tem nada que ser resolvido. O Brasil está caminhando, a economia está ótima, nossa cultura está bem, violência está excelente, a nossa imagem no exterior também tá excelente. Meus parabéns pelo grande trabalho que vocês estão fazendo. Espero que vocês nunca mais voltem ao governo desse país. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E dentro da opinião de vocês, será que realmente o STF e o desgoverno do ex-presidiário vão conseguir impor e censurar a direita através das redes sociais? Pelo que eu tô percebendo, as coisas estão acontecendo a passos largos e realmente o assunto é muito sério. Se a oposição da direita não tiver um ímpeto, não tiver uma força para combater, infelizmente o Brasil ele vai se transformar numa Venezuela da vida, numa Coreia do Norte, que são países autoritários, ditatoriais e que calam os seus opositores. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa teus comentários aqui o que você achou de toda essa temática e te espero para o próximo vídeo. Um abraço.